Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ouvir agora parte 12 da teologia do apóstolo Pedro. Uma exortação solene à Igreja de Cristo Jesus, o Messias. Como é a sensação que está sentindo quando ouve essa verdade? Quer se sentir à vontade com o recurso da palavra de Deus, a Bíblia, fica conectado à palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber como funciona? Aqui agora você vai se aprofundar cada vez mais. Neste momento de aprofundamento, fique de olho no que Deus quer falar com você. Mantenha o foco. Quero que se lembre disso, uma exortação solene à Igreja de Cristo Jesus, o Messias. O apóstolo São Pedro está concluindo a sua primeira epístola e faz as últimas exortações à Igreja. O apóstolo São Pedro tem ainda uma palavra específica aos líderes e aos jovens para oferecer uma aplicação geral a todos os cristãos. Se sente pronto para ouvir? Vou compartilhar agora uma palavra. A liderança. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, presbíteros, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Coloque a Bíblia em sua mente. Eu fico imaginando, o apóstolo São Pedro faz um apelo veemente aos líderes, mesmo tendo se apresentado como apóstolo no início da epístola, agora na conclusão apresenta-se como presbítero. O apóstolo São Pedro tem uma responsabilidade pela Igreja Universal, por todas as igrejas, ao passo que
o presbítero tem uma responsabilidade mais estreita pelo grupo local dos cristãos. Antes de exortá-lo, Pedro se coloca como sim presbíteros, ou seja, co-presbítero, na mesma posição dos exortados. Quero que se lembre disso. Vou compartilhar 3 detalhes específicos no texto em missiva. Em primeiro lugar, os líderes são apresentados. O apóstolo São Pedro faz um apelo à liderança da igreja. Em tempos de sofrimento e perseguição, os líderes precisam estar alertas. Os líderes precisam conduzir a igreja por esse vale de dor e ser modelos do rebanho nessa fornalha ardente. Quero que se lembre disso. Ouça a natureza do apelo. A palavra grega parakaleo, rogo, vem de parakletos, consolador. Trata-se de um apelo intenso, veemente, urgente, regado de ternura. Em vez de mandar, o apóstolo São Pedro prefere rogar, e rogar com senso de urgência. Quero que se lembre disso. Ouça agora os destinatários do apelo. O apóstolo São Pedro endereça sua palavra aos presbíteros, que lideravam as igrejas. Esses homens eram os pastores do rebanho. Cabia a eles a responsabilidade de cuidar do rebanho. Deviam apacentar as ovelhas e protegê-las dos perigos. Onde quer que as igrejas primitivas fossem organizadas, presbíteros eram eleitos. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia, você vai gostar do resultado. Na verdade, os presbíteros eram os anciãos que lideravam as igrejas. Os bispos que supervisionavam as igrejas e os pastores que apacentavam as igrejas. Atos 20, 17 e Atos 20, 28. O Novo Testamento pressupõe a pluralidade de presbíteros e não um único presbítero sobre a igreja ou sobre um grupo de igrejas. Quero que se lembre disso em toda a sua jornada cristã, sua vida, sua responsabilidade. Ouça agora o remetente do apelo. O apóstolo São Pedro se apresenta como um presbíteros, entre o grupo de presbíteros, e não acima deles. Na Igreja de Deus não há hierarquia. Temos funções diferentes no corpo, mas não escalonamento de poder. Somos todos servos do mesmo Senhor. A posição do apóstolo São Pedro é extremamente relevante porque durante séculos o catolicismo romano o tem considerado papa da igreja, o bispo dos bispos, o substituto de Cristo Jesus na terra. Isso é a doutrina do catolicismo romano. O apóstolo São Pedro refuta essa ideia ao colocar-se no mesmo nível dos demais presbíteros e não acima deles.
o apóstolo São Pedro ainda se apresenta como testemunha dos sofrimentos do Messias, Cristo Jesus, e coparticipante da glória que há de ser revelada na parousia, a segunda vinda. Pedro, o apóstolo, viu o pastor morrer pelas ovelhas, Cristo, e a memória de tal amor constrangeu-o a cuidar das ovelhas como um fiel pastor auxiliar. Quero que se lembre disso. O termo testemunha, Marte, tem dupla conotação. Ver alguma coisa que aconteceu e proclamar a mensagem do acontecimento. O apóstolo São Pedro proclamou a mensagem da salvação somente em Cristo Jesus. Ele foi testemunha ocular do sofrimento que Cristo Jesus, o Messias, enfrentou no jardim do Getsemane, perante o Sinédrio, perante Pilatos e no Calvário. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, os líderes são exortados. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Fique de olho na Bíblia, coloque a Bíblia em sua mente. Depois de identificar-se com a liderança das igrejas dispersas na Ásia Menor, Pedro passa a exortar estes presbíteros mediante uma série de contrastes. Uma ordem expressa é dada, uma ordem apostólica. Pastoreai, pastoreai, pastoreai o rebanho de Deus. O grupo dos eleitos, o povo de Deus, a igreja, a casa de Deus, é agora o chamado de rebanho. Quero que se lembre disso. Com respeito ao pastoreio do rebanho, 3 orientações práticas são oferecidas. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Primeiro, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. O presbítero é um pastor de ovelhas e a igreja é o rebanho de Deus. O presbítero não é o dono do rebanho. Deus nunca passou aos presbíteros o direito de posse das ovelhas. Cabe ao presbítero alimentar, proteger e conduzir as ovelhas de Deus. Pedro, o apóstolo, diz que a liderança na igreja não é algo imposto pela coerção, mas algo voluntário. Ninguém pode ser constrangido a ocupar uma posição de liderança na igreja. O presbiterato deve ser um ministério espontâneo. O comissionamento divino não contradiz a aspiração humana. Quero que se lembre disso aqui e agora. Há muitos pastores preguiçosos que apacentam a si mesmos em vez de cuidarem do rebanho. Alguns pastores buscam as benesses do ministério em vez de se gastarem pelo ministério. Alguns pastores buscam glórias para si em vez de conhecerem o estado do seu rebanho.
O profeta Ezequiel denunciou os pastores que apacentavam a si mesmos e comiam as carnes das ovelhas, vestindo-se de sua lã, em vez de alimentar as ovelhas. Pastores que não fortaleciam as ovelhas fracas, nem curavam as doentes. Pastores que não iam buscar as ovelhas desgarradas, nem procuravam as perdidas. Ezequiel capítulo 34, versículos de 1 a 4. A Bíblia diz, eu acredito. Em segundo lugar, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. A Bíblia diz, eu acredito. A liderança na igreja não é um posto de privilégios, mas de serviço. O presbítero deve visar a glória de Deus e o bem das ovelhas de Cristo Jesus, o Messias, em vez de fazer a obra visando lucro. A igreja não é uma empresa cuja finalidade é o enriquecimento de seus líderes. A recompensa financeira jamais deve ser a motivação para alguém exercer o pastorado. Um espírito mercenário é incompatível com o exercício desse nobre ofício de presbítero ou pastoral. Exercer liderança na igreja por sórdida ganância é um grave pecado contra Cristo Jesus, o Senhor e dono da igreja. Seu apóstolo São Pedro alertou para o perigo da preguiça na primeira exortação, agora alerta para o perigo da cobiça. Quero que se lembre disso aqui e agora. A palavra grega anagkastos traz a ideia de ganância indigna e mesquinha, de lucro vergonhoso e desonesto. Você sabia? Definir a classe de pessoas que nunca serve alimento suficiente às visitas para servir o dobro para si, ou que só vai a uma programação especial quando alguém lhe paga a entrada. Trata de um indivíduo sovina, pão duro e avarento. Na igreja primitiva havia exploradores itinerantes que saíam percorrendo as igrejas buscando os bens dos cristãos em vez de cuidar do povo na saúde mental, emocional e espiritual. Paulo, o apóstolo, denuncia essa prática e dá seu exemplo. A palavra de Deus é meridianamente clara em dizer que é dever da igreja abençoar o pastor com um salário digno. Quero que se lembre disso. Aqueles, porém, que entram no ministério visando lucros, movidos por sórdida ganância, cometem horrendo erro. O apóstolo São Paulo é categórico em dizer que o presbítero não deve ser avarento, nem cobiçoso de turpe ganância. O pastor não deve envolver-se com negócios deste mundo para ganhar dinheiro, ainda que legítimos se esses negócios o desviam da dedicação exclusiva ao ministério. O que é proibido não é o desejo de ter remuneração justa, mas o amor sórdido ao lucro. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, não como dominadores, mas como modelos. Nem como dominadores dos que foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro 5,3, a Bíblia diz, eu acredito.
Aqui agora, tendo denunciado o perigo da preguiça e o da cobiça, Pedro, o apóstolo, agora alerta para o perigo da ditadura e da tirania. Por Cristo Jesus, o Messias, e por meio do Espírito Santo. Porém, fazer mau uso dessa autoridade. O presbítero deve ser um exemplo para a igreja e não um ditador da igreja. O presbítero deve andar na frente do rebanho como modelo e não atrás do rebanho para fustigá-lo e ameaçá-lo. Cristo Jesus, o Messias, ensinou que a liderança é serviço, sendo ele, Cristo Jesus, o Mestre, o Messias e Senhor. Usou a bacia e a toalha como emblemas do seu reino. Na igreja de Deus, ser grande, ser servo de todos. O próprio Filho Cristo Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. A Bíblia diz, eu acredito, em Marcos 10:45. Não há espaço na igreja de Deus para um líder déspota e ditador. O papel do líder não é dominar o povo de Deus, mas ser exemplo. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, os líderes são galardoados. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. 1 Pedro 5,4. Coloque a Bíblia em sua mente. Cristo Jesus é o bom pastor, o grande e supremo pastor das ovelhas. Como bom pastor, ele, Cristo Jesus, deu a vida pelas ovelhas. Como grande pastor, ele, Cristo Jesus, vive para as ovelhas. Como supremo pastor, ele, Cristo Jesus, vai voltar para as ovelhas. Se prepare para a parousia, a segunda vinda do Messias, Cristo Jesus. A palavra grega archipoimenem, traduzida por supremo pastor, significa o primeiro e o maior pastor. A igreja tem um só pastor, que guia todos os cristãos ao aprisco celeste, a Nova Jerusalém. Os presbíteros são pastores auxiliares sob a autoridade do Supremo Pastor Cristo. Os presbíteros que servem com fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, têm a promessa de que, quando ele voltar em majestade e glória, receberão de suas mãos a coroa da glória. Quero que se lembre disso. No tempo do apóstolo São Pedro havia diversos tipos de coroas. A mencionada pelo apóstolo São Pedro é a coroa de um atleta, normalmente uma guirlanda de folhas ou flores que murchava rapidamente. A coroa do presbíteros fiel é uma coroa de glória, uma coroa inacessível que não murcha. A Bíblia fala de coroa da alegria, coroa da justiça, coroa da vida e coroa de glória. Haverá ampla recompensa da parte do Messias Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para aqueles que o servirem com fidelidade, pastoreando o rebanho de Deus. Quero que se lembre disso. A única recompensa que precisamos nos esforçar como pastores
presbíteros ou líder da igreja, é para obter muito bem do Salvador e a coroa incorruptível de glória que acompanha esse louvor. Que alegria enorme será colocar essa coroa aos pés do Senhor e reconhecer que tudo o que lhe fizemos foi por sua graça e poder e para a sua glória. Quero que se lembre disso. Os pastores não devem se esquecer de que prestam contas diretamente a Cristo Jesus, o Messias, e se lembrar que a igreja pertence a Cristo Jesus, que serve ao pastor e mestre até a parousia. Como copastores de Cristo Jesus, eles guiam suas ovelhas para os verdes pastos de sua palavra e dão a elas alimento espiritual. Quero que se lembre disso. Ouça agora uma palavra à juventude. 1 Pedro 5,5. Rogo igualmente aos jovens, neos, sede submissos aos que são mais velhos, presbíteros, depois de exortar especificamente os líderes, o apóstolo São Pedro passa a exortar especificamente os jovens neos. O apóstolo São Pedro já admoestou os santos a serem submissos às autoridades governamentais, os escravos a serem submissos aos seus senhores e as esposas a serem submissas ao marido. Agora, Pedro, o apóstolo, diz que os jovens devem acatar com mansidão não apenas a liderança dos presbíteros, mas submeter-se aos outros irmãos mais velhos da igreja. Quero que se lembre disso. Os jovens precisam ter a humildade para aprender com os mais velhos e respeitar a liderança dos presbíteros. Desacatar e desrespeitar os mais velhos não é uma atitude digna de um jovem cristão. Não deve existir dentro da igreja conflito de gerações. É muito frequente os mais velhos resistirem às mudanças e os mais jovens desvalorizarem a herança do passado. O termo grego neos, literalmente os mais moços, contrasta com os presbíteroi, literalmente os mais velhos. Neos represente aqui toda a comunidade, ou seja, os que não são presbíteros. Sede submissos é a tradução de hipotasso, a mesma palavra que aparece em capítulo 2, verso 13, 18 e 3:1. A submissão é uma característica do comportamento cristão. A decisão de se postar debaixo da liderança de outros, por amor à ordem, é prática do bem. Quero que se lembre disso. Ouça agora uma palavra a toda a igreja sobre relacionamentos. Outro sim, no trato de um para com todos, com os outros, cingi-vos todos de humildade. Portanto, Deus existe aos soberbos, contudo, os humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5
a 7. Coloque a Bíblia em sua mente. Uma palavra sobre relacionamentos. Depois de falar especificamente aos presbíteros e aos jovens, o apóstolo São Pedro volta a sua atenção novamente para toda a igreja. Agora ele faz 3 abordagens acerca dos nossos relacionamentos. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, o relacionamento com os irmãos. O apóstolo São Pedro dá uma ordem e em seguida oferece a razão dupla pela qual os cristãos devem cumpri-la. Elas são extraordinárias. Eles, os cristãos, devem cingir-se de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra encombomai significa vestir um avental. Cingir-se bem firmemente com alguma peça de roupa. É uma figura para a disposição resoluta com relação a alguma coisa. O que é vestido é a humildade. Se os jovens precisam ser submissos, todos os cristãos precisam vestir-se com a túnica da humildade. A humildade é o portal da honra, enquanto a soberba é a porta de entrada da queda. Quero que se lembre disso. Deus declara guerra aos orgulhosos, mas concede sua graça aos humildes. Como se sente quando ouve essa verdade? Deus existe aos soberbos porque odeia o pecado de orgulho. Foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. Foi o orgulho que instigou Eva a comer o fruto proibido. A palavra vestir se referia a amarrar a si um pedaço de pano. Os escravos, por exemplo, costumavam amarrar um lenço branco ou um avental sobre suas roupas para se distinguirem dos homens livres. A sugestão é que os cristãos devem atar a humildade à sua conduta para que todos possam reconhecê-los. Você sabia? O apóstolo São Pedro exorta os leitores a amarrarem a humildade a si de uma vez por todas. Em outras palavras, ela deve acompanhá-los pelo resto de sua vida, de sua jornada cristã. Como se sente agora? Qual é a sua sensação? Em segundo lugar, o relacionamento para com Deus. Em segundo lugar, o relacionamento para com Deus. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Coloque a Bíblia em sua mente. Depois de falar sobre a humildade no plano horizontal, o apóstolo São Pedro menciona a necessidade de humildade no plano vertical. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exortados por Ele, mas os que se exaltam serão humilhados. Cristo Jesus ilustrou esse princípio com a parábola do fariseu e do publicano. Aquele que enalteceu suas próprias virtudes, dando nota máxima a si mesmo, e assacou suas mais ferinas acusações quanto ao próximo, não alcançou misericórdia, mas quem se humilhou diante de Deus saiu justificado.
Os que se humilham serão oportunamente exaltados por Deus. A chave para a compreensão dessa passagem é a expressão em tempo oportuno, kairos. Deus nunca exalta uma pessoa até que ela esteja pronta para isso. Primeiro a cruz, depois a coroa, primeiro o sofrimento, depois a glória. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o relacionamento consigo mesmo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Coloque a Bíblia em sua mente. A ansiedade é uma espécie de autofagia. A palavra grega empregada para ansiedade significa estrangulamento. A ansiedade é sufocar, apertar o pescoço, estrangular. A ansiedade significa ainda mais ser atraído por diferentes direções. Não temos força para carregar o peso da ansiedade. Esse peso é estrangulador. Precisamos tirar esse fardo de sobre nós e lançá-lo sobre Deus. O salmista recomendou: confia ao Senhor os teus cuidados e ele te susterá. Salmo 55, 22. Cristo Jesus, o Messias, ensinou: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mateus 6, 25. Paulo ordenou: não andeis ansiosos de coisa alguma. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais coloque a Bíblia em sua mente. A ansiedade é prejudicial, pois não nos ajuda a resolver os possíveis problemas do amanhã e ainda nos rouba as energias de hoje. A ansiedade é sinônimo de incredulidade, pois são gentios que não conhecem a Deus, que se preocupam com o que vão comer e beber. Nós, porém, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Disse o Messias, Cristo Jesus. O apóstolo São Pedro usa o termo lancem, epirripito, e no grego fica implícito que lançar é um único ato que exige esforço no sentido de arremessar alguma coisa para longe de nós. Você tem o hábito de lançar sua ansiedade sobre Deus? O apóstolo São Pedro diz que precisamos lançar sobre o Senhor Jesus Cristo toda a nossa ansiedade. Ele dá conta dela. Cristo Jesus te ajuda. Você não deve lançar a ansiedade sobre ele, Cristo Jesus, aos poucos, retendo as preocupações que acredita ser capaz de resolver por conta própria. Guardar pequenas ansiedades faz que elas logo se transformem em grandes problemas. Você precisa obedecer à ordem apostólica, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quero que se lembre disso, coloque a Bíblia em sua mente. Vou compartilhar agora uma palavra sobre batalha espiritual. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistires firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada
pelo mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Coloque a Bíblia em sua mente. Depois de mostrar como você precisa se relacionar com Deus, com os irmãos e consigo mesmo, Pedro, o apóstolo, passa a tratar da batalha espiritual, ou seja, dos inimigos que estão à sua volta lhe espreitando. Quero chamar sua atenção para 3 pontos acerca dessa batalha espiritual. Em primeiro lugar, a identidade do adversário, o diabo, vosso adversário. O diabo não é uma lenda, um mito, um espantalho para intimidar os místicos. O diabo é um anjo caído, um ser maligno, assassino, ladrão, destruidor. É a antiga serpente, o grande dragão vermelho, o leão que ruge, é assassino e pai da mentira, veio roubar, matar e destruir. Os cristãos têm um adversário real, invisível e medonho. Os cristãos não podem subestimar seu poder nem suas artimanhas. Em segundo lugar, as estratégias do adversário andam em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo espreita. Ele anda em derredor. Busca uma brecha em sua vida. Vive rodeando a terra e passeando por ela. O diabo não dorme nem tira férias. É incansável em sua tentativa de nos apanhar em suas armadilhas. Paulo, o apóstolo, diz que precisamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas vem do grego metodeia, que significa métodos, estratagemas, armadilhas. O diabo tem um grande arsenal de armadilhas. Pesquisa meticulosamente nossos pontos vulneráveis. Não hesita em buscar brechas em nossa armadura. Precisamos acautelar-nos. O diabo intimida. O leão ruge não quando ataca a presa, mas para espantá-la. Seu rugido é para fazer a presa dispersar-se do bando. Quando uma presa se desprende do bando, o leão ataca implacavelmente. É muito difícil uma presa escapar da investida de um leão quando esta se isola. O ataque é súbito, violento, fatal. Terceiro lugar, o diabo devora. O diabo não veio para brincar, mas para devorar. O diabo mata e é homicida e assassino. Há muitas pessoas arruinadas, feridas e destruídas por esse devorador implacável. Ele, o diabo, é o Abaddon e o Apolion, conhecido como Destruidor. Apocalipse 9:11. Em terceiro lugar, as armas de vitória contra o adversário. Sede sóbrios e vigilantes, resistires firme na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. A Bíblia diz, eu acredito, coloque a Bíblia em sua mente. O apóstolo São Pedro apresenta 4 armas importantes para o enfrentamento dessa batalha espiritual. Se sente pronto para ouvir? Primeira arma, a sobriedade. A palavra grega nepsal, traduzida por sede sóbrio, significa domínio próprio, especialmente na área da bebida alcoólica. Um indivíduo que perde o equilíbrio,
o siso e a lucidez é uma vítima indefesa na batalha espiritual. Quando o diabo consegue dominar a mente de uma pessoa, consegue destruir a vida. Há dois extremos perigosos nessa batalha espiritual. O primeiro é subestimar o diabo. Há indivíduos que escarnecem do diabo como se ele fosse uma formiguinha indefesa. A Bíblia diz que nem o arcanjo Miguel se atreveu a proferir juízo infamatório contra o diabo. Judas 9. O segundo extremo é superestimar o diabo. Precisamos ter sobriedade nesse combate cristão. A palavra de Deus, a Bíblia, lhe dá todos os recursos para vencer nesse sentido. Quero que se lembre disso. Ouça agora, em segunda parte, a vigilância. Seres sóbrios e vigilantes. A palavra vigilantes indica a atitude de esperar, de olhos abertos, acompanhando o que se passa e sempre perscrutando o horizonte na expectativa da chegada da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. Você sabia? O diabo vive rodeando a terra e bisbilhotando a vida das pessoas. O diabo não hesita em atacar uma pessoa sempre que encontra uma brecha. Os cristãos precisam manter os olhos abertos e os ouvidos atentos. O diabo é a antiga serpente, é astuto, sutil. A estratégia do diabo é falsificar tudo o que Deus faz. De acordo com a parábola do joio e do trigo, em todo lugar que Deus planta um cristão, o diabo planta um impostor. Eu e você precisamos agir como o governador Neemias, que em tempo de ameaças colocou metade de seus homens empunhando as armas e outra metade trabalhando. Quero que se lembre disso. Vigia. Sintetizando essas duas primeiras armas, sobriedade e vigilância. A sobriedade é a capacidade de olhar para aquilo que é real com a mente clara, e a vigilância é um estado de absolvição e prontidão. A primeira característica descreve uma pessoa que luta contra a sua própria disposição, enquanto a segunda mostra a prontidão para se responder às influências externas. Um cristão deve sempre manter-se alerta tanto contra forças internas como externas que desejam destruí-los. Essas forças vêm do maior adversário do ser humano, o diabo. Em terceiro lugar, a fé. Os cristãos precisam resistir ao diabo firmes na fé em Cristo Jesus. A fé é um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Eu e você não podemos acreditar nas mentiras do diabo, nem dar crédito às suas promessas. O apóstolo São Pedro, como Tiago, dão a mesma fórmula para sucesso nessa batalha espiritual. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de se manter firme diante de Satanás, é preciso curvar-se diante de Deus. A palavra fé pode ser compreendida tanto no sentido subjetivo da fé pessoal e confiança em Deus, como no sentido objetivo, ou seja, referindo-se ao conjunto das doutrinas cristãs. Aqui o contexto favorece o sentido objetivo. Quero que se lembre disso. Ouça agora. O sofrimento. Certo que sofrimentos
iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. 1 Pedro 5,9. Em tempo de prova, tendemos a pensar que estamos sozinhos e que ninguém está sofrendo como nós. Uma das armas do diabo para nos atingir é superdimensionar nossa dor e apequenar nosso consolo. Eu e você precisamos abrir os olhos e entender que existem outros irmãos passando pelas mesmas provações, enfrentando as mesmas batalhas espirituais. É errado imaginar que somos os únicos a travarmos essa batalha espiritual, pois nossa irmandade espalhada pelo mundo enfrenta as mesmas dificuldades. Como se sente agora? Como foi a sensação de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia? Se sente pronto a entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado e muitos benefícios advirão a você. Venha, venha, venha para Cristo Jesus. Sua vida vai mudar, sua alma vai ser salva.